Boa tarde, está no ar mais uma edição do Jornal Social destacando as principais notícias do Brasil e do mundo. Notícia agora do Rio de Janeiro: um ônibus subiu a calçada, invadiu um bar e uma loja em Madureira, no subúrbio. Parte dos imóveis desabou e infelizmente tivemos 23 pessoas feridas e o motorista faleceu no local. Grave aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã. Os passageiros contaram que o motorista passou mal, perdeu a direção. O ônibus subiu a calçada e você vê, atingiu um imóvel onde funcionava um bar e uma loja de móveis. Parte desse sobrado desabou e esses escombros dificultaram ainda mais o trabalho dos bombeiros. Ao todo, 23 pessoas ficaram feridas, foram levadas para 3 hospitais da região e, como você disse, o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar uma morte. Você vai ver agora imagens enviadas por telespectadores. Os bombeiros já socorriam as vítimas, nós chegamos aqui também logo depois e temos as imagens feitas também pelo Globocop de algumas ambulâncias que vieram para socorrer esses passageiros. Os bombeiros tiveram mesmo muito trabalho para tirar o motorista. Foi preciso serrar as ferragens porque os escombros caíram bem em cima dele. O resgate durou mais de meia hora. Agora você vai ver imagens ao vivo lá de baixo. Nós temos uma equipe posicionada bem pertinho do local desse acidente. A Defesa Civil está nesse momento avaliando os imóveis para saber se ainda há risco de desabamento. Hoje, uma das maiores preocupações da Guarda Costeira Internacional são os barcos que fazem a travessia ilegal de africanos e também de sírios em direção à Europa. Eles não têm a menor preocupação, esses traficantes de pessoas não têm a menor preocupação com essas normas. E as consequências disso, Cecília Malan, é tragédia atrás de tragédia. Exatamente, Márcio. A Itália pediu hoje ajuda financeira da União Europeia para resgatar os imigrantes no mar Mediterrâneo. O número de pessoas que se arriscam nessa perigosa travessia disparou nos últimos dias. 10 mil foram resgatados desde sexta-feira passada. Veja na reportagem de Ilse Scamparini. Quase 1.000 migrantes mortos no Mediterrâneo em menos de 4 meses. Nos últimos dias, 10 mil foram socorridos na costa do sul da Itália. O crescente fluxo de imigrantes tem várias explicações. Milhares chegam de países da África subsaariana, como a Eritreia e a Somália, mergulhados no caos econômico, em guerras e abuso dos direitos humanos. Os refugiados da guerra civil da Síria engrossam a lista. Para chegar à Europa, partem de barcos precários do Egito, da Tunísia e principalmente da Líbia. Ontem, centenas de imigrantes foram impedidos de iniciar a viagem quando já estavam dentro de um navio. Uma pequena cidade calabresa de pouco mais de 40 mil habitantes se confessa exausta com tantos visitantes e pede ajuda à Europa. Contrariando os pedidos de tolerância do governo italiano, os moradores de Corigliano Calabro se manifestam contra o acolhimento aos migrantes. Eu sinto muito por essas pessoas pobres porque elas vêm de países que estão em guerra, mas eu acho que a nossa cidade não pode recebê-las. A União Europeia propõe criar campos de refugiados na África e no Oriente Médio para selecionar os migrantes. A Organização dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, que criticou esta proposta da União Europeia, quer uma grande operação de patrulhamento para diminuir o número de mortos. A gente vai falar sobre violência em São Paulo. Intervalo de 1 hora, 6 pessoas foram mortas em 3 ruas do mesmo bairro. A Vila Rochelle, que fica na região de Parelheiros, bem na zona sul da capital paulista. O caso foi registrado na delegacia. Os 3 casos estão sendo tratados de forma diferentes, apesar de serem casos curiosos, ao mesmo tempo que trágicos, porque você imagina o seguinte cenário: 3 ruas da Vila Rochelle, todas elas muito próximas. No intervalo de 1 hora, 6 pessoas foram executadas. Testemunhas relataram ao delegado que em todos os casos um carro passou atirando nessas pessoas. 2 jovens no primeiro momento, depois 2 amigos no segundo, pai e filho no terceiro e mais uma pessoa que foi morta. Por enquanto, esses casos estão sendo tratados de maneira separada, porque cartuchos de projéteis, de bala, de revólver são diferentes nos lugares. Então, por enquanto, a polícia está trabalhando cada um como se fosse um caso diferente. Agora, é curioso, chama a atenção pelo intervalo de tempo ter sido muito pequeno, e tem mais uma questão que a polícia está investigando, vai ver se tem relação, é que na noite de ontem, um policial militar também foi executado na mesma região de Parelheiros.
Depois de 20 anos de uma carreira que começou ainda na adolescência, Gisele Bündchen fez na noite desta quarta-feira o seu último desfile. Uma das modelos de mais sucesso de todos os tempos se despediu do palco na passarela da São Paulo Fashion Week. Os passos de Gisele Bündchen nessa passarela marcam o fim de uma era nos desfiles de moda. O caminhar dela e aquela paradinha que ela faz, virando assim, que todos os modelos já sabem, né? Mas a dela é original, não adianta copiar. Aos 34 anos de idade, a modelo mais famosa e bem paga do mundo deixou para trás as passarelas. Segundo a Forbes, faturou quase 430 milhões de dólares na carreira e escolheu o Brasil e uma marca brasileira para se despedir. Horas antes do último desfile, Gisele Bündchen publicou nas redes sociais uma foto do primeiro, 20 anos atrás, e disse: a aposentadoria é só das passarelas. Gisele vai continuar fotografando e tocando os próprios negócios. Chego no estúdio, eu dou o melhor de mim, quando eu vou embora eu posso voltar a ser eu, então isso foi uma coisa sempre mantive muito separada. Acho que isso me ajudou muito a manter minha cabeça no lugar, a manter as minhas prioridades, a manter a minha autenticidade, a minha essência intacta. Gisele entrou no passo quase marchado e fez a famosa paradinha. Incluiu um tchauzinho para a plateia. E foi com um sorriso aberto e ao lado de outras tops usando uma camiseta com o rosto dela que Gisele saiu de cena. Só os convidados da grife e da própria Gisele, incluindo a família dela, puderam acompanhar tudo lá de dentro, bem de pertinho. Saíram do desfile emocionados, mas para o mundo da moda, esse ainda não foi o ponto final. Eu vi o Pelé dizer que ia deixar o futebol e depois ele ainda jogou muito tempo e muito bem. Eu espero que ela repita porque ela é o Pelé das passarelas. E esta edição do Jornal Social vai ficando por aqui. Estas e outras informações a qualquer momento durante a nossa programação aqui mesmo nas redes sociais. Uma boa tarde para você, uma excelente tarde de quinta-feira e a gente se vê amanhã.